Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou Sebastian e hoje vamos falar a respeito do segredo da felicidade. Todos ou a grande maioria das pessoas buscam ser felizes. O problema está em que quando nós tentamos ser felizes e buscamos essa felicidade através dos bens materiais ou das pessoas ou das circunstâncias da vida, é que em algum momento nós vamos ficar frustrados. Isso se deve porque no momento que você for depender dos bens materiais, das pessoas e das circunstâncias da vida para ser feliz, é porque você estará se tornando escravo de tudo isso. E depender dos bens materiais para ser feliz não é uma boa ideia, porque no final das contas, nada vai garantir de que um dia os teus bens materiais sejam roubados, estragados, perdidos ou algo do tipo. Em relação às pessoas, nada vai garantir de que um dia as pessoas acordem com um sentimento mal-humorado e aí essa pessoa simplesmente não queira que você esteja alegre nesse dia. Então, para você ser feliz, você vai depender do humor dos demais, da vontade dos demais. E, quanto às circunstâncias da vida, imagina que você planificou todo um final de semana para passear na praia, mas chegou o sábado, chegou o domingo e a chuva também chegou e estragou todos os teus planos e você ficou frustrado. Então, certamente não é muito bom você tentar depender dos bens materiais, das pessoas e das circunstâncias da vida para você querer ser verdadeiramente feliz. Mas e então, onde eu posso achar a verdadeira felicidade, uma felicidade duradoura? Pois bem, eu tenho dois conselhos para te dar. E ambos os conselhos estão no Salmo número 1, no versículo 1 e no versículo 2. Leiamos primeiro o primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa feliz, como de fato na tradução NVI diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós temos aqui o primeiro conselho para adquirir uma verdadeira felicidade, uma felicidade duradoura. Mas por que necessariamente o primeiro conselho está nesse versículo? Pois bem, uma palavra muito importante que você vai precisar pensar, memorizar e refletir é a palavra apofático. O discurso apofático nada mais é daquilo que não é. Ou seja, por exemplo, alguma vez você tentou definir o que é Deus? Nós podemos chamar Deus do nosso Pai, nós podemos chamar de Deus como o amor em si, mas será que Deus é somente isso? Eu penso que não. Deus é muito mais do que isso. Agora, temos um sério problema na hora de tentar definir o que é Deus ou quem é Deus. Sabe por quê? Porque no momento que você chama o leão de leão, automaticamente o leão deixa de ser golfinho, deixa de ser tartaruga ou qualquer outro animal. Semelhantemente, se eu chamar Deus como amor, Deus é amor, será que Deus é somente isso? Nós sabemos que não. Deus é muito mais do que isso. Se nós formos chamar Deus de Pai, ok, mas será que Deus é somente isso? Somente Pai? Não. Deus é muito mais do que isso. Então, fica um pouco difícil tentar definir o que é Deus ou quem é Deus, né? Então, a melhor maneira de descrever Deus é pelo discurso apofático, ou seja, fazendo uma lista daquilo que Deus
não é. Por exemplo, Deus não é mentiroso. Deus não é ladrão. Deus não é uma pessoa ruim e assim por diante. Isso seria o discurso apofático. Voltando ao texto de Salmo número 1, versículo 1, nós temos visto ali 3 passos para aplicarmos, para obtermos a verdadeira felicidade. E basicamente, quando nós lemos esse versículo, nós temos ali presente 3 passos apofáticos. O primeiro passo apofático seria não aceitar o conselho dos pecadores. O segundo passo apofático seria não imitar a conduta, o comportamento dos pecadores. E o terceiro passo apofático seria não se associar aos pecadores, isto é, no sentido de não fazer amizades com os pecadores, com as pessoas que vivem em pecado. Se você quiser ser feliz e ter uma qualidade de felicidade duradoura, você precisará aplicar esses 3 passos apofáticos para você conseguir a felicidade. E faz bastante sentido, porque quando nós nos lembramos de textos como Romanos capítulo 12, versículo 2, no final do versículo 2, o apóstolo Paulo menciona o seguinte, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Enquanto isso, o pecado seria o oposto da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, então o pecado é ruim. Se a vontade de Deus é agradável, então o pecado é desagradável. E se a vontade de Deus é perfeita, então o pecado é imperfeito. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e o pecado é tudo aquilo que representa o oposto da vontade de Deus, então, quando você for deixar de aceitar o conselho dos pecadores, quando você deixar de imitar a conduta dos pecadores e quando você deixar de se associar aos pecadores, você estará evitando, em outras palavras, o pecado na sua vida e você será realmente feliz, como o primeiro salmo no versículo 1 o disse. O segundo passo para você ser feliz seria no ato de meditar na palavra de Deus. E é isso onde nós vamos ler agora o versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em outras palavras, a pessoa que for meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, isto é, 24 horas, o tempo todo, e, só para esclarecer, o tempo e o espaço não podem ser desvinculados. Em outras palavras, quando a pessoa for meditar na palavra de Deus o tempo todo, em qualquer lugar, essa pessoa estará também tendo uma grande felicidade fluindo dentro dela. Mas por quê? Simples. Porque quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós começamos a enxergar coisas que antigamente nós não conseguíamos enxergar devido à nossa vida carnal. Por outro lado, o motivo pelo qual o ato de meditar na palavra de Deus nos traz felicidade é porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós começamos a reinterpretar, ressignificar, enxergar de outra maneira, com outra perspectiva, a nossa própria vida, a nossa própria realidade. E isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, trazendo uma pequena ilustração, se você fosse perguntar para um jovem cujos pais são pessoas decentes, são profissionais, são pessoas bem estruturadas, são pessoas amorosas, são pais presentes e assim por diante, se você fosse perguntar para esse jovem o que é a vida para você, ele vai te dar uma resposta. Agora, se você fosse formular a mesma pergunta,
o que é a vida para você, para um jovem cujos pais são pais ausentes, cujo filho mora numa casa onde há muita gritaria, cujo menino cresceu dentro de uma desestruturação familiar e assim por diante. Se você fosse perguntar essa mesma pergunta para esse menino, o que é vida para você? Certamente a resposta dele vai ser uma resposta diferente, distinta, porque tem a ver com a perspectiva da vida, tem a ver como você interpreta a vida, a sua própria realidade. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós começamos a enxergar coisas que nós antigamente não conseguíamos enxergar e, por consequência disso, nós começamos a reinterpretar e ressignificar a forma de interpretar a nossa própria realidade. A nossa perspectiva da vida muda. E só para constatar, não confunda o ato de meditar com a leitura e com o estudo da palavra. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: quando nós lemos a palavra do Senhor, é uma coisa. Quando nós a estudamos, é outra coisa. E quando nós meditamos nela, é outra coisa. E nós precisamos ativamente meditar na palavra do Senhor para que nós possamos ter outros olhos para ressignificar a nossa vida e de forma adequada pela guia da própria palavra do Senhor. Agora, após ter dito tudo isso, uma coisa que passa pela minha cabeça é o seguinte: nós sabemos que Sansão foi o homem mais forte do mundo segundo a Bíblia. Enquanto isso, o rei Salomão foi o homem mais sábio segundo as Sagradas Escrituras. E o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas, e quem foi, segundo a Bíblia, o homem mais feliz na história? Você sabe já a resposta? É simples, é Jesus. Mas por que Jesus? O motivo pelo qual Jesus é o homem mais feliz que já existiu e existe, porque ele está vivo, ele ressuscitou, é porque, como nós temos visto nos passos apofáticos, Jesus nunca aceitou os conselhos dos pecadores. Jesus nunca imitou o comportamento dos pecadores. E Jesus nunca se associou aos pecadores no sentido de fazer amizade com eles. Nós sabemos que Jesus buscava o perdido pecador, mas no sentido de estabelecer uma amizade com alguém que vivia em pecado, aí não. Então, por esse motivo, nós sabemos que Jesus era um homem extremamente feliz e, de fato, o homem mais feliz porque ele nunca pecou. Por outro lado, quando nós falamos a respeito do ato de meditar na palavra de Deus, Jesus também vence nisso. Por quê? Porque quem melhor do que o próprio Jesus na hora de meditar na palavra do Senhor? Nós vemos Jesus orando, ensinando e meditando na palavra do Senhor. Quem melhor do que ele na hora de meditar na palavra de Deus, na palavra do Pai? Então, por todos esses detalhes, podemos conjecturar que Jesus certamente foi o homem mais feliz segundo as Sagradas Escrituras. E faz sentido até porque um dos seus primeiros assuntos para pregar foi a respeito da felicidade. Como, por exemplo, a gente vê isso no texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3 em diante, a famosa lista das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, essa foi uma das suas primeiras mensagens. Em outras palavras, se a gente for resumir tudo aquilo que foi mencionado até aqui, qual seria o segredo da felicidade? A resposta é simples. Se você desejar ser verdadeiramente feliz, você precisará imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus evitou o pecado e Jesus meditava o tempo todo na palavra do Senhor. Se você seguir o exemplo de Jesus, certamente você será feliz como nunca já foi antes. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e achou útil, não duvide em compartilhá-lo com teus amigos e seres queridos. Comente abaixo aquilo que esteja passando pela sua cabeça e se tiver alguma pergunta, não duvide em formular as suas questões. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.